Fala galera, tudo bem? Felipe Moraes, especialista em branding, planejamento, inovação, posicionamento de marca, sócio da FM Consultoria. E a gente está em novembro, está gravando aqui esse podcast. E aí a gente fala assim, pô, mas você está falando em novembro dos insights da NRF de janeiro. Sim, sabe por que eu estou trazendo isso? Porque eu já vi alguns spoilers do que a NRF vai falar em 2026 e daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre isso. E não mudou muito do que falou em 25, tá? Tem muita coisa que foi falada em 25 que vai ser reforçada em 26. Bom, estamos aqui nesse cenário maravilhoso. Aqui é o Parque da Aclimação, um dos parques mais famosos aí de São Paulo, aqui na zona sul de São Paulo. Um parque super gostoso para vir, andar. Tem um monte de gente aqui em volta, aqui andando, curtindo, com solzinhos. Tem aqueles fones grandes, fone pequenininho, o pessoal ouvindo e tal. É legal, tem gente que passa aqui conversando e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu separei 3 pontos extremamente relevantes. Esses pontos são de um material que chegou até mim, que foi uma curadoria da empresa PM Web, uma empresa super legal que trabalha com varejo digital. Então, esse material que eles trouxeram chama-se Curadoria, Insights e Tendências da PM Web. E aí eu estou trazendo, eles trouxeram vários e eu separei 3 aqui para a gente ver. Eu separei sobre a geração Z, sobre a loja como centro de experiências e o poder da marca para construir confiança. E aí eu vou falar um dado aqui super legal. Vamos lá, então começar. A geração Z, mais a geração Alpha, que é a geração que vem de 2010 para cá, eles estão redefinindo o varejo. Como é que eles estão redefinindo o varejo? É muito simples. Eles exigem mais autenticidade e participação das marcas. Eles sabem o que eles querem. A inovação digital para o varejo físico não é algo que eles olham e falam que legal, eles querem aquilo, eles querem concentrar aquilo. Então a gente está falando da geração G e geração Alpha, que eles têm um poder de compra menor do que a geração, do que o Baby Boomer, geração X, que eu estou, e a geração Y, mas eles têm um poder de influência muito grande, muito grande. Quer um exemplo? Geração Alpha, tá? Minha filha é geração Alpha. E aí em casa nós temos os Baby Boomers, que são os meus pais. Se minha filha chegar, final de semana que vem, minha filha vai estar com a gente, e eu tenho um compromisso na hora do almoço, então ela vai almoçar com os meus pais. Sabe onde que eles vão almoçar? Onde ela quer ir. Ela não vai pagar um centavo, mas é ela que vai decidir onde eles vão comprar. Então eu estou dando esse exemplo simples, direto, caseiro, mas eu tenho certeza que se você for parar para refletir, você vai entender o que eu quero dizer, porque na sua família também deve acontecer isso. Então, inovação digital para o varejo físico, eles querem espaços para descobertas. Essa nova geração ela é muito curiosa. A minha filha tem 15 anos, ela é de 2010. Ela senta comigo para discutir sobre branding, porque ela quer saber sobre branding. Ela senta com meu pai é inteligente pra caramba, meu pai é um baita de um advogado, extremamente inteligente. Ela senta com meu pai, para o meu pai explicar para ela a história do Brasil. Então ela fica discutindo com meu pai, discutindo no bom sentido, óbvio, né? Com meu pai sobre a história do Brasil. Aí minha mãe é uma baita de uma psicóloga, aí ela começa a conversar com a minha mãe sobre comportamento humano. Então essa geração, eu não tô falando da minha filha porque é um exemplo mais perto, mas isso se eu converso com os meus amigos que têm filhos da mesma idade, né? O Gadelha, o Zanotto, o Rez, a Vera, que é uma menina que eu tava saindo, que tem filhos da mesma idade, a gente começa a ver que essa geração é muito curiosa. Então as marcas têm que proporcionar esse espaço de descoberta. Isso reforça muito a tese da autenticidade e de que as marcas têm que ter inovação. Bom, a conexão das marcas com micro e nano influenciadores de forma autêntica é diversa, sempre inovando no varejo. Isso é um dado que trouxe a pesquisa. Então assim, vamos trabalhar em Eu já fiz 2 vídeos sobre influenciadores e aqui eu vou falar de novo sobre influenciador. Influenciador é extremamente importante para usar, mas pense o seguinte, se eu vou trazer um Whindersson Nunes, que é um dos maiores, ele vai me cobrar, vou chutar valores aqui, eu nem sei valores, ele vai me cobrar 500 mil reais. E ele vai fazer 1 ou 2 posts. O seu pico de acesso ele faz assim, ó. Ele tá aqui, o Whindersson falou, ele vem pra cá, no dia seguinte o Whindersson não falou, ele cai, aí passou uma semana o Whindersson falou de você de novo, ele sobe aqui, e ele cai e ele se mantém. Quando você trabalha isso como uma divulgação, como um canhão para fazer um lançamento, é perfeito. Só que se eu pegar esses mesmos 500 mil reais e trabalhar 250 micro-influenciadores a 2 mil reais cada um, eu vou estar aqui, eu vou subir
eu vou sempre me manter, porque todo dia tem um micro-influenciador falando de mim. 250 micro-influenciadores, você tem praticamente o ano inteiro gente falando de você. Tá? Então, só para vocês pensarem nisso. E essa geração, ela gosta de se conectar com eles porque eles não acreditam em marcas. Por exemplo, minha filha, eu sempre conto esse exemplo, né? Eu sou fanático pela Montblanc, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha sabe. E toda vez que eu vou no shopping e tem uma Montblanc, eu entro na Montblanc. Eu vou lá, eu vou ver caneta, eu vou ver a coleção, vou conversar com os caras, vou entender um pouco mais. E a minha filha sempre fala, pai, é só uma caneta. Não, não é só uma caneta. Não é só uma caneta. Eu já mostrei vários exemplos, já contei história e ela olha para mim e fala, tá bom, é só uma caneta. Porque esse é um público. E até o ano passado eu ia fazer uma pesquisa chamada Unbranding, tinha dado esse nome junto com uma agência. Aí acabou que eu saí da agência por opção e a gente não deu sequência. E agora eu estou procurando um parceiro, talvez no ano que vem a gente lance essa pesquisa com uma outra agência parceiraça minha, que é a Godiva Propaganda, do meu querido amigão, o Leandro Rampazio. Porque essa geração não quer mais saber de marca, ela quer saber de experiência e conexão. Então minha filha, por exemplo, ela não quer saber se eu vou dar uma camiseta para ela da Hering, da Renner ou da Gucci ou da Armani. Ela quer saber o que essa camiseta representa, o que a marca faz. Eu tô falando isso da minha filha, vocês vão pensar, Felipe, mas eu sou sua filha. Vai pro mercado, chega numa escola, chega lá pra galerinha de nono ano, primeiro colegial, que é o pessoal entre 15 e 16 anos, e conversa com eles, vê se eu tô tão errado. Porque isso que eu tô falando pra vocês, que eu tô exemplificando na minha filha, são estudos que eu tenho lido muito sobre essa geração e também muitas conversas, como eu falei com vocês, com pais e mães de pessoas que eu sei que tem gente dessa idade. Bom, o segundo ponto que a PM Web trouxe é a loja como um novo centro de experiências. Então, olha a conexão. Então, eu já venho com a geração Z e Alpha falando de experiência em loja e o segundo ponto já vem como a loja como experiência. A loja é um canal de mídia. Então, uma das coisas que se falou ano passado na NRF e que vai voltar a falar esse ano é o Retail Media. E aí, você quer saber sobre o Retail Media? Eu indico vocês no LinkedIn, seguir um cara chamado Paulo Schiavon, um dos meus melhores amigos, adoro esse cara é muito gente boa, mas acima não, né? Acho que o caráter é acima de tudo. Então eu vou colocar abaixo disso, ele é um dos maiores profissionais que eu já vi na minha vida, um dos caras mais inteligentes, um dos caras que mais conhecem. Eu conheço o Paulinho desde 2010, né? A gente é amigo assim, de um ir na casa do outro, jantar junto, com uma galera, a gente só nós dois, enfim, é um cara que eu gosto muito, trocamos uma mensagem direta, assim, é um cara que eu gosto bastante e eu indico vocês no LinkedIn, Paulo Schiavon. Tá? Então a loja é o novo centro de experiência, canal de mídia. Então a loja, por exemplo, você pega a Lego e a IKEA, eles transformaram pontos de venda em experiências. Eu tive recentemente no shopping Cidade Jardim, fazendo a imersão do luxo, no Cidade Jardim tem uma loja da Lego. E eu tava com meu sobrinho, né? Quem viu o vídeo viu que eu tava com meu sobrinho, que eu até brinquei que eu tava com o estagiário. E foi um estagiário barato, 2 pão de queijo, um sorvete, ele fez comigo tudo que eu precisava, ele fez. Né? Então ele foi lá, ele gravou, ele ficou do meu lado, quando eu precisava que ele gravasse para mim, ele gravava, enfim. O João é meu afilhado e assim, eu tenho um amor por ele absurdo. Quando o João entrou na loja, a primeira coisa que o João fez foi direto ir na Lego, que tem lá o bonequinho para montar, e eu simplesmente sentei e falei, João, fica aí o tempo que você quiser, você tá me ajudando pra caramba, vamos fazer uma troca. E ele ficou. Só que isso a Lego tem em todos os lugares. Cara, isso pode parecer uma bobeira, se você, mas a criança vai lá, a criança começa a brincar, começa a entrar no lado lúdico, o pai e a mãe começam a ver que aquilo lá vai tirar eles do celular, que aquilo lá tá incentivando a criatividade deles, acaba comprando. E eu falo por, assim, como é que eu posso dizer, tem um lugar de fala, podemos dizer, porque eu cresci, graças a Deus, numa família classe média alta, né? Meu pai é um baita de advogado, minha mãe é uma baita de uma psicóloga, e eu cresci, eu tinha Lego. Então meus brinquedos eram bola de futebol, comandos em ação, carrinho Hot Wheels, que eu tenho até hoje, alguns eu tenho até hoje, que eu tenho coleção, e Lego. Era assim, eu não gostava de videogame. Eu ganhei Atari, eu mal jogava, depois eu ganhei o Phantom System e nunca jogava, e eu nunca mais tive videogame, eu nunca gostei muito. Eu sempre fui de, aqui ó, o lugar era aqui, andar de bicicleta aqui no parque, jogar bola aqui no parque. Então o Lego, ele estimula muito a criatividade, e isso é algo que as mães gostam. E hoje o Lego está voltando
com força, porque além dele estar conectando, então ele está trazendo personagens, né? Já lançou o Lego da Frozen, o Lego do Star Wars, o Lego dos Vingadores. Então, além dele trazer personagens para conectar com o universo da criança, ele também está estimulando a criatividade, o qual os pais gostam, porque eles saem das telas, porque a gente sabe o quanto tela faz mal para todo mundo, não é só para criança, então eles saem. Então isso é um negócio legal. A Macy's trabalha com a loja física como um hub cultural, então engajamento além da compra, experiências personalizadas, atendimento humanizado em lojas menores, e ela faz a modernização com espaços mais interativos. Então a gente tem aqui a Macy's, que sempre é um case de moda, sempre. Você vai falar de moda de luxo, mas a Macy's não vende tanto moda de luxo. Ok, mas ela é um case como trabalhar a venda. Vai falar moda mais do dia a dia, vai falar moda mais casual, moda que for, a Macy's sempre é uma referência. Ela tem uma história em Nova York absurda, então vocês podem entrar aí no Google e digitar Macy's para pesquisar, vocês vão entender. E olha que legal. Como a gente fala de canal de mídia, a gente está falando de facilitação de conexão com os consumidores. Então as pessoas não querem mais chegar na loja e ter aquele vendedor, aquela vendedora que chega do seu lado e fica assim, pois não, o que você quer? E fica com cara chato assim, fica olhando para você esperando. Não, as pessoas querem interagir, elas querem brincar, elas querem mexer. A Fast Shop já faz isso há não sei quantos anos. Sabe? Não que o vendedor não tem que estar lá, tem que estar lá. O vendedor tem que estar lá, tem que se colocar à disposição. Falar, eu estou aqui, você precisa de alguma coisa. Mas deixa as pessoas interagirem. E traga coisas digitais ali. Um iPad com um vídeo interativo sobre a marca é uma coisa que é bobeira de fazer e as pessoas gostam daquilo. Quando você entra na loja da Apple, eu vou bastante no Shopping Morumbi, ia mais quando eu morava lá perto, hoje eu não moro mais. Você vai na loja da Apple, as pessoas estão mexendo no celular, estão brincando no iPad, estão mexendo no computador e ninguém fala nada. Então tem que deixar isso acontecer. Além da venda, a gente tem que trabalhar sustentabilidade, engajamento e impacto humanitário. Aqui entra uma coisa extremamente importante que é posicionamento de marca. Pessoal, eu falei isso no vídeo anterior, eu vou falar de novo. A NRF esse ano vai falar de um monte de coisa. Retail Media, inovação, inteligência artificial, machine learning, omnichannel e o Feed Digital, que para mim omnichannel e Feed Digital é a mesma coisa, ninguém conseguiu me explicar ainda a diferença. Para mim é coisa extremamente importante, mas é a mesma coisa, usa mesmo o nome para definir a mesma coisa, mas posicionamento de marca, porque se você não tem um posicionamento de marca, você passa vergonha, porque tudo isso daqui pode parecer fake se você não tem um posicionamento claro de marca, tá? E a mídia é trabalhar interação e storytelling. Então, storytelling é criar conexões emocionais e experiências marcantes entre marcas e consumidores. Então, storytelling não é contar uma história minha bonitinha, não é chegar e falar, porque o fundador da marca, ele foi para Itália e ele descobriu o limão na Itália, que era um limão produzido por freiras virgens, né? Fazer a brincadeira que o Caco Antibes fazia no Sai de Baixo. Era produzido por freiras virgens do Himalaia. Cara, não é só isso. Isso é importante, isso é legal. Mas como é que eu crio essa conexão emocional? A história vende quando ela tem uma conexão emocional. A propaganda brasileira é expert em trabalhar o humor como conexão emocional. E a propaganda americana é expert em trabalhar a emoção como propaganda. Então, assim, são coisas muito legais pra gente ver e como é que eu trabalho essa emoção, eu construo esse storytelling. Storytelling não precisa ser um filme da Gucci, que é sensacional por sinal, não precisa ser o filme da Nike, outro baita filme, o filme da Lamborghini, que é bom pra caramba, o filme da Ferrari, que é bom pra caramba. Não precisa gastar milhões pra fazer um filme. Você consegue construir um storytelling em 4 posts de Instagram no feed, um carrossel, por exemplo. Tá? E por fim, o poder da marca para construir confiança. Isso vai ser falado no NRF esse ano. Então saiu uma pesquisa, e eu falei no outro podcast, eu vou falar de novo, saiu uma pesquisa do mundo do marketing, né, do meu amigo Bruno Mello, que fala, e isso vai virar um conteúdo óbvio, ele só não virou até agora porque eu ainda não sentei para fazer o roteiro, até porque essa pesquisa, hoje é segunda-feira, essa pesquisa saiu na quinta, então não tive tempo, o final de semana foi super corrido, não tive tempo. Bom, ele fala, essa pesquisa diz que as pessoas estão buscando autenticidade de marca. Isso para mim soa como música para os meus ouvidos, porque posicionamento de marca e autenticidade são coisas extremamente complementares. Você não consegue uma marca bem posicionada sem autenticidade, e você não tem autenticidade sem uma marca bem posicionada. E aí ele traz esses dados aqui que diz que o poder da marca para construir confiança, autenticidade e posicionamento. A Disney, ela tem um compromisso, que é impacto para as próximas gerações, sem abrir mão da qualidade. E ela trabalha a sustentabilidade, ou seja, a Disney, 50% do material
das pelúcias são renováveis ou recicláveis. Algumas bonecas são até 100% feitas com material reciclado. Pô, mas falar da Disney e tal, tá lá fora. Beleza, faz o seguinte, procura uma marca aqui no Brasil que vocês devem conhecer, chama O Boticário. Olha o que o Boticário faz de sustentabilidade. Faz algo muito parecido com a Disney. O Boticário faz um trabalho muito legal. Aliás, o Boticário é uma marca que nós brasileiros a gente tem que se orgulhar de ter, como o americano se orgulha da Disney, porque é uma marca muito fora da curva. Tá? A gente tem que usar para fazer essa confiança dados para personalizar. Então, alinhar propósito e inovação para a demanda da loja. Então, no andar de cima, né, eu estou no andar de cima aqui, eu falo sobre loja como centro de experiência. E eu falo sobre a geração Z e o Alpha como querendo essa autenticidade, querendo essa inovação. Então veja como os 3 pontos aqui que eu levantei, eles se falam entre eles, e vocês podem ter certeza que em 2026, em janeiro de 2026, quando a NRF 2026 acontecer, isso aqui vai ser pauta, porque isso foi pauta em 25, e eu duvido que isso não seja uma pauta de reforço para 2026. Então, dados para personalizar. Eu fiz um podcast, vocês podem entrar no canal aí, no Pode Planejar Branding, e vocês vão ver que eu fiz um podcast sobre um material que foi feito há quase um mês atrás na SPM, onde trouxeram o pessoal da Adobe e ele falou sobre dados e humanização. Entra lá que vocês vão ver. Outro dado, transformação digital da Levi's. Eles personalizaram, eles aumentaram a sustentabilidade digital e foco no cliente. Isso foi importante para a Levi's aumentar o faturamento. Quando a gente fala de propósito e inovação, são experiências autênticas a partir da escuta ativa. Então, outra coisa extremamente importante é a gente trabalhar muito social listening, porque a escuta ativa do consumidor nos gera insights. Então, um resumo aqui dos insights da NRF 2025. Inovação, comportamento de consumo e posicionamento de marca. Esses 3 pilares é o que vão fazer você crescer. Mas inovação eu não tenho dinheiro. Pessoal, inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente. Isso é inovação. Se o seu call center atender o telefone de uma forma diferente, você já está inovando. Se você trocar a sua ferramenta de WhatsApp, que te dá 30% de conversão de venda, para uma outra ferramenta que usa inteligência artificial, que vai te dar 32% de conversão de venda, você já está inovando. Então não pensa que inovação é criar a nova Apple. Inovação é você pensar em formas diferentes de você ter o consumidor no centro, ouvir esse consumidor e inovar para esse consumidor. Porque no final do dia é ele que decide se vai comprar ou não da sua marca.